Irmãos, vamos iniciar. Já convido todos a tomarem assentos, sentarem, para que a gente possa começar a IBD de hoje. Vamos começar fazendo uma oração e logo em seguida nós vamos nos debruçar sobre a lição desse domingo agora. Então, vamos orar. Baixe sua cabeça aí onde você estiver. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um domingo com meus irmãos, por mais um domingo que nós temos o privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. Nos dá, Deus, um tempo em que nós possamos aprender mais de Ti, observar o que Tu tens a nos ensinar e, principalmente, Senhor, nos dá um coração ensinável para que nós possamos viver e praticar aquilo que a Tua Palavra nos ordena, Senhor. Ainda, ó Deus, que estejamos, ó Pai, nesse corpo, nesse tempo, nessa matéria, mas que nós possamos, ó Deus, buscar sempre no Teu Espírito nos renovarmos, buscar sempre no Teu Espírito, ó Pai amado, um avivamento que parta de dentro dos nossos corações e queime, ó Deus, e isso possa, ó Pai, extravasar para as nossas ações, nossas atitudes no nosso convívio diário. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra que nos prepara, nos blinda, nos instrui, nos dá direção em todas as áreas da nossa vida. Cuida da gente nesse tempo, essa é a minha oração sempre, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós terminamos aí uma carta, Filemon, no último domingo, e hoje nós iniciamos uma nova carta, tá certo? Hoje nós vamos começar 2 João, logo em seguida depois teremos 3 João, e finalizaremos esse tempo com a carta de Judas, tá certo? E hoje eu queria convidar os irmãos, primeiramente, a lermos, e eu vou ler aqui, você pode abrir sua Bíblia aí na carta de 2 João, eu vou lê-la, tá bom? Até o verso 13, mas hoje a nossa lição vai focar nos 3 primeiros versos, tá bom? Mas para a gente ter uma ideia, eu vou dar um contexto aqui rápido, e daí a gente parte para a nossa lição. Eu vou fazer aqui uma propaganda aqui, né? Se você ainda não tem, adquira os marca-textos, né? Marca-páginas da irmã Tessia. Se você puder, faça, eu tenho o meu aqui, uso sempre, tá bom? Então, não esqueça de conversar com ela, macramê, coisa boa, tá bom? Então, não esqueça de falar com a irmã Tessia sobre o seu marcador. Se você não tem um marcador, bata um papo com ela, tá perdendo, ele é maravilhoso, me acompanhe nas minhas leituras aqui todo o tempo. Já acharam aí? 2 João, eu vou ler a carta toda, então fique com o olho na sua Bíblia, tá bom? E o ouvido aqui na minha voz. Vamos lá, a partir do versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los
e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita enviam saudações. 2 João, essa é a carta. E só para a gente entender um pouquinho, e os irmãos vão dar continuidade na leitura e na exposição dos outros versículos, mas o importante aqui nós entendermos que nessas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, o presbítero aqui que ele fala, ou o autor da carta, ele está endereçando essa carta a alguns irmãos ou a alguns irmãos que se reuniam em uma casa, em uma igreja local, e ele está dizendo para eles, ele está encaminhando algumas atitudes que eles precisam ter. Tá? Ele trata isso na 1ª carta, ele trata também na 2ª e vai tratar na 3ª também. Então aqui é um irmão, um ancião, um presbítero, um pastor, escrevendo a igrejas locais e dando informações para que elas possam viver o seu cotidiano. Por quê? Porque esse é um tempo, nesse tempo aqui, ao qual João está usando para escrever, é um tempo em que está surgindo no meio da igreja algumas doutrinas que não são doutrinas que são segundo a verdade, ou são segundo o evangelho. Mas tem aparecido alguns que têm se infiltrado naquela igreja, naquele tempo, e aquelas pessoas estavam desvirtuando o verdadeiro sentido do evangelho. E aí então João escreve a esses irmãos dizendo, olha, algumas coisas que determinadas pessoas estão falando para vocês, essas coisas elas não são segundo a verdade. Elas não são segundo o evangelho. Então havia ali um porquê do escrito. Então essa é a primeira informação que a gente precisa ter na nossa mente, né? Haviam pessoas que estavam disseminando heresias ali no meio deles. E aí João precisa defender aquilo, né? Então ele alerta, principalmente com 2ª e 3ª João, esse tipo de heresia que estava entrando. Em 1º João ele vai falar um pouco também, ele vai tratar bastante também disso, mas principalmente em 2ª e 3ª, quando a gente for olhar, ele vai ser enfático em algumas situações. Então a primeira coisa que a gente tem em mente é isso. Tinha problema lá, tinha gente se miscuindo no meio da igreja e trazendo heresias, tá certo? E aí ele destaca o amor e a verdade sempre nas 2 cartas. Então ali há um incentivo e assim uma afirmação de que aqueles irmãos precisavam estar firmados no amor e na verdade. Por isso que durante a lição a gente vai ver aqui, ele vai falar de alguns fundamentos, alguns alicerces que são necessários. Então é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, tá certo? E aí ele fala também de hospitalidade, principalmente nessa aqui e na 3ª também. Então ele vai falar também de hospitalidade na 3ª. Quando chegar lá, vocês vão ver que tem aquele problema lá, né, de um nome muito comum, hoje em dia é um nome que a gente escuta demais, Diótrofes. Esse é um nome que a gente vê todo tempo, né? Virou a esquina, a gente encontra um Diótrofes, né? Oi, pastor? É um Raimundo, né? É um Raimundo Diótrofes. Então, assim, a palavra lá é a gente ficar ligado nesses falsos mestres e talvez um opositor a esse nome que vocês com certeza vão escutar ali, na 3ª, tá bom? Mas nós estamos na 2ª. Então, aqui hoje nós vamos nos ater ao verso 1 ao verso 3 de 2 João, tá certo? E ele vai dar aqui algumas exortações a nós, e a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Por que eu li todo agora no início? Justamente porque ele vai tratar algumas coisas específicas lá a partir do verso 7. Se vocês observarem, a partir do verso 7, ele vai tratar algumas coisas específicas que estavam acontecendo ali. Mas, inicialmente, ele lança os fundamentos daqueles irmãos, do 1 ao 3, ele lança esses fundamentos, tá bom? Então, isso aqui é só uma introdução para a gente entender aonde nós estamos, né? E ele fala para aqueles irmãos de uma forma muito clara. Ele é bem direto quando ele coloca aqui. E o importante aqui, meus irmãos, é o que vai trazer a mensagem dessa carta, que é o slide logo após esse aí, né? Então, próximo slide, depois desse, tá bom? Opa, voltou um. Então, essa é a mensagem, ou o tema, eu não gosto do tema, mas eu gosto mais da mensagem. A mensagem desse capítulo, tá certo? Desculpa, desse capítulo. Tá? Então, o que está focado desse livro, dessa carta? Qual é a mensagem? Porque a mensagem, irmãos, a gente sempre tem que pensar assim, o que João queria que aqueles irmãos
entendessem, percebessem naquele tempo e que chegam também ao nosso coração hoje. Então a mensagem que o pastor Carlos Oswaldo, ali, o professor, né, ele está tentando trazer para a gente é justamente essa. O amor cristão deve ser exercido com discernimento quando o erro busca conquistar espaço na igreja. Então qual é a ideia aqui? Você precisa buscar discernimento quando talvez pessoas que não têm o verdadeiro evangelho, mas um evangelho distorcido, um evangelho que tem fermento, um evangelho que não é o evangelho genuíno, elas se entremeiam, se intrometem no meio da igreja. Então ele diz, o amor cristão deve ser exercido com discernimento. Ainda que você precise agir com hospitalidade, ainda que você precise agir com amor, o que você precisa? Você precisa discernir. Você precisa olhar. Então é isso que ele está dizendo ali. Por quê? Porque normalmente essas pessoas invadem a igreja e elas tentam o quê? Elas tentam disseminar uma doutrina que não é a doutrina da verdade. Se vocês observarem essa palavra, a verdade, vai aparecer várias vezes, tanto na segunda como na terceira carta. Principalmente aqui. Então, há um autor que ele diz que a verdade e o amor, nessa carta, eles são gêmeos. Você vai agir com amor, mas você não pode abrir mão da verdade. E você vai agir com a verdade, mas também você não pode abrir mão do amor. E aí ele completa para a gente dizendo assim, ó, o nosso amor amolece a verdade se não for fortalecido pela verdade. E a nossa verdade endurece se não for fortalecida pelo amor. Então, quando você age com amor, você precisa ter a verdade, o evangelho, o que Jesus pregou para nós. Mas também você não pode vir somente com a verdade sem trazer o amor, que quem é amor? Jesus é amor também. Só que a gente tem que ver como o irmão coloca ali. Você tem que lembrar sempre de discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro. E agir segundo o que a palavra nos coloca, segundo o evangelho. Então, para a gente começar hoje, a lição de hoje, já dando uma... A gente só colocou mais ou menos aonde João queria nos levar, conforme o irmão Carlos Oswaldo está colocando aí, professor. Ele diz para a gente, olha, você precisa agir com amor cristão, mas esse seu amor, ele não pode ser um amor cego. Ele não pode ser um amor que não leve em consideração o evangelho. Porque se você faz isso, você começa a flertar com algumas coisas que não são saudáveis. Você começa tem aquela música lá dos nossos irmãos pentecostais, né? Não tem nada a ver, isso é normal, é outra coisa para fazer crente se dar mal, né? Então a gente começa com aquele muito amor, baixando muito a guarda, aceitando muito algumas coisas, e isso é muito perigoso. E João vai falar justamente disso nessa carta. Mas antes dele tratar lá no verso 7, no verso 11, ele lança alguns fundamentos, que é o que nós vamos ver hoje. Então, pode passar lá o slide, por favor. Então, o que a gente tem como objetivo, foco, direcionamento, alvo, essa manhã? Nós temos ali sempre três momentos, são o SSA, né? Que é o saber, sentir e agir. Vamos começar por saber. Eu sempre gosto de ler o saber junto com a caixinha aí, porque aí fica com mais sentido. Então, saber que a vida em amor dentro da verdade é uma característica de todos os que foram eleitos e alcançados pela graça regeneradora, e esta verdade permanecerá eternamente nos salvos. Você precisa saber disso essa manhã. Primeira coisa, você precisa saber que a graça que nos salvou é uma característica de um eleito, ela faz diferença na nossa vida porque ela permanece conosco sempre. Ela está no nosso coração, ela vai nos guardar, ela vai nos levar até o nosso Jesus, e a gente precisa saber disso. Por isso, a gente vai ver, não vai tocar com profundidade, mas por isso que nós somos eleitos em Cristo. E essa graça que nos elegeu, por intermédio de Jesus, ela deve nos fazer lembrar sempre que nós vamos permanecer nisso até chegarmos diante do nosso Senhor. Então você precisa saber disso. E aí ele fala, como ela foi nos dada em Jesus Cristo, a gente precisa saber que a gente vai permanecer. E aí ele faz e afirma isso aqui no texto de 2 João. A segunda seria uma opção, mas a segunda característica que nós temos que ter hoje, nessa manhã, seria o quê? Nós precisamos sentir.
Então o que eu preciso sentir? Sentir que o amor pela verdade, desfrutado esse sentimento mútuo na família da fé, em gratidão diligente para combater os abusos que distorcem a palavra. Então eu sei que eu estou em Cristo, eu sei que eu permaneço em Cristo, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde Ele me leva. A partir daí eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho um compromisso com o Evangelho, eu tenho um compromisso em viver dentro da família da fé, esse meu saber, né? E a partir daí, quando talvez se entremear ou chegar a alguma coisa que distorce essa verdade que eu acredito, que eu sei, que eu permaneço, eu preciso combater. Eu preciso combater. E é isso que João está dizendo para a gente na segunda carta ali, todinha, na segunda carta de João. Ele está dizendo, ó, se chegar diante de vocês, nem falem, nem saúdem. Não é isso que ele diz lá a partir do verso 7? Então, eu tenho a verdade está em mim. Eu sei que ela é o que me sustenta. E a partir dali eu preciso defender essa verdade. Mas não de uma forma sem amor. Eu preciso defender com amor. E amar, muitas vezes, é você defender a verdade. E é uma defesa com unhas e dentes. O terceiro objetivo dessa manhã é o agir. Vivendo em amor, em defesa da verdade contida na palavra e assim usufruir as bênçãos divinas. Então, olha só. Bênçãos divinas. Eu marquei aqui porque eu achei interessante. Quais são as bênçãos divinas que estão Como é que eu ajo? Eu ajo a partir da graça, da misericórdia e da paz. São 3 bênçãos aqui que me deixam assim, a gente vai ver aqui, elas precisam ser reais. A gente precisa lembrar disso. Precisa lembrar do quê? A gente precisa lembrar da graça de Deus. A gente precisa lembrar do quê? A gente precisa lembrar que Deus derrama misericórdia sobre nós. A gente precisa lembrar que o quê? Que o nosso Deus, Ele é um Deus que traz o quê? Uma paz que excede o quê? Todo entendimento. Então, esses são os nossos 3 objetivos dessa manhã. Saber, sentir e agir. E aí nós vamos para a introdução. E os irmãos podem acompanhar comigo ali os slides, né? Próximo slide. Então, a introdução dessa manhã, ela vai dizer o seguinte. Ele conta uma história aqui, uma história interessante, né? Tem gente que sente prazer em receber pessoas em sua casa. Fica feliz em arrumar a casa, em preparar o quarto, em pensar no que vai cozinhar, naqueles momentos em que alguém está fora do aconchego do lar. Pode ser por algumas horas, mas pode ser que seja por alguns dias, né? Aí ele faz aqui a menção à irmã Sônia Mendes. Mas a palavra aconchego e hospitalidade sempre estão acompanhadas de desafios, mesmo ou principalmente para os cristãos. Afinal, sabemos ser dever do cristão ser hospitaleiro, mas e quando o hóspede não comunga do mesmo apreço pelo verdadeiro evangelho, mesmo se dizendo cristão? Então, é interessante, né? Bem interessante isso aí, porque normalmente a gente, quando vai receber alguém, a gente faz o quê? A gente se prepara, né? A gente se limpa, lava, prepara, principalmente as irmãs, né? Elas querem apresentar tudo bonitinho, tudo certinho. E ele está dizendo aqui, só que normalmente quando a gente vai receber alguém, você tem que estar preparado para uma palavra que está ali, que é desafios. Desafios. Hospitalidade e aconchego, ela vai trazer desafio para você. Você vai ter que sair um pouco da rotina, talvez o hóspede se atrase, né? Talvez naquele dia você tenha algum problema. Então ele está dizendo para a gente, você vai... Hospitalidade traz desafio. Esse desafio vai trazer talvez uma falta de conforto, um desconforto. Não é verdade? Um desconforto, você vai ter que mudar um pouquinho. Mas isso é muito bom, porque nos leva a fazer o que João está dizendo. Ele vai dizer, inclusive, na terceira carta, você precisa receber essas pessoas. Mas o desafio aqui é quando essas pessoas se dizem cristãs e não são cristãs. Porque para esse povo aqui, para esse tempo, a hospitalidade era uma coisa muito real. Por que era muito real, muito comum? Porque nessa época aqui não tinha grupo do WhatsApp. Não tinha Airbnb, né? Não tinha... não tinha telefone facinho, né? Aqui eles tinham o quê? Tinha alguém recomendado que avisava um outro, que avisava fulano, ciclano, beltrano. Então eles tinham já, e era uma questão cultural,
de receber as pessoas, ser hospitaleiros. Então aqui é um desafio para esses irmãos aqui, da carta para a qual o João está escrevendo, porque eles já tinham isso no coração. Lembram de Gênesis 18, lá, quando Abraão recebe o anjo? Né? E aí ele já era deles ser hospitaleiros. Lembra que Jesus fala, olha, Senhor, quando é que nós te recebemos? Lembra que tem uma pergunta lá em Mateus 25? Senhor, quando é que nós te recebemos? Quando é que nós te demos água? Aí ele diz, olha, quando vocês receberam um dos meus pequenos. Lembra lá em Mateus 25? Então assim, receber alguém já era uma coisa daquela cultura, já era deles ali. E aí João está dizendo, olha, e aqui o autor da nossa revista vai dizer pra gente, receber, ser hospitaleiro é um desafio, tá certo? Porque vai te tirar um pouco do teu conforto. E conforto é bom, né, irmãos? Não é não? Quem disser que conforto não é bom, né? Mas a gente não pode descansar no conforto e deixar de ser hospitaleiro, né? Porque vai tirar um pouquinho a gente, talvez, do horário do almoço. Talvez você não vai almoçar meio-dia, vai almoçar meio de meio, né? Mas ele está dizendo pra gente aqui, a cultura lá era uma cultura hospitaleira, tá certo? Mas o que ele quer combater aqui é que havia, e a gente vai olhar um pouquinho, algumas pessoas que estavam se aproveitando da hospitalidade para disseminar no meio da igreja algumas heresias. Por isso que o pastor João Vercelli era pastor ou era professor, o Carlos Ovaldo? Ambos os dois. Corta essa parte, tá? Não existe ambos os dois, né, irmãos? Então, o pastor Carlos Ovaldo vai dizer com muita clareza ali no tema ali, né, na mensagem. Você tem que ter amor cristão, mas você precisa permanecer na verdade. Então, abra o seu olho. E é isso que João está dizendo, para quem talvez se intrometa no meio da igreja, tentando disseminar heresias, ok? E a nossa introdução, ela continua, né? Então ele coloca lá, os mesmos temas que o presbítero João desenvolveu na primeira epístola reaparecem em resumo na segunda e na terceira. E o assunto particular tratado é a hospitalidade aos missionários em viagem. Aqui é John Stott falando. Então, na igreja do primeiro século, como eu falei, era natural que os cristãos em suas viagens fossem hospedados por membros da igreja, das igrejas locais. Contudo, essa hospitalidade estava exposta a abusos. E é contra estes abusos que as cartas de 2ª e 3ª João são escritas, pois nela o presbítero publica instruções concernentes a quem dar e a quem recusar a acolhida, e porque eu achei interessante, a quem recusar. Então ele diz, olha, vocês têm que dar, mas há alguns que vocês precisam recusar. Aqui você já observa que há um princípio. Há algumas pessoas que a gente não vai receber. Principalmente se o que elas dizem, ou pregam, ou fazem, ou falam, vai de encontro à verdade. À verdade. Então a gente tem que sempre lembrar disso. João está falando isso aqui. A hospitalidade cristã, que é um dos temas dentro das duas cartas, sempre deve estar associada à amizade e à alegria, combinadas, no entanto, com a preocupação e zelo, pois a vida de amor entre os eleitos deve ser vivida de forma singular. Então aqui ele está dizendo, você precisa ter preocupação e zelo. Nós precisamos sempre no nosso meio, porque aqui João está advertindo a igreja lá. Ele está escrevendo uma carta àqueles irmãos e trazendo uma advertência. Está dizendo, vocês precisam receber os missionários, vocês precisam receber aquelas pessoas que chegam até vocês, mas vocês precisam ter zelo com a verdade. Por quê? Porque senão acontece aquilo que eu acabei falando. As pessoas começam a confundir. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um irmão no grupo de vida, e aí alguém, por a gente não ser mal educado, por nós termos um trato bom, alguém confundiu você ser simpatizante com LGBTQIA+, EWNPQ, entendeu? Porque se tratava a pessoa como uma criatura de Deus. Você não precisa sair, o pastor sempre fala, né, chutando o gato, o cachorro, não sei quem. Não, você pode tratar as pessoas com a educação. É totalmente diferente de você transversar a verdade e ser um simpatizante, né? Porque agora não tem essa, não, eu sou simpatizante dessa causa. Não, eu não sou simpatizante da sua causa.
Eu não sou simpatizante do que você faz com o seu corpo. Não, eu não sou simpatizante. Mas eu tô apontando aqui pro Diego, mas não é o Diego. Eu queria apontar aqui, né? Entendeu? O Diego pulou ali. Entendeu? Não é isso, meu irmão. O Diego até pulou ali. E hoje eu nem tô com nada rosa. Tu acredita, Diego? Eu não trouxe nada rosa. Eu peguei um coisa rosa, que é da minha filha. Aí eu, não, vou levar um verde que o Diego pode ver. Isso aqui é uma piada interna aqui, depois corta aí, né? Mas eu vou deixar os irmãos curiosos. Depois pode me perguntar qual é a piada interna e eu conto para os irmãos, tá? Então, meus irmãos, é muito diferente você ser educado, você tratar uma pessoa com distinção e você ser um simpatizante de uma causa que não tem nada, nenhuma relação com a verdade, com o Evangelho, com o que Cristo Jesus diz que é pecado, que não é correto, que não é para você entregar o seu corpo. Então aqui ele está dizendo justamente isso. Então essa é uma advertência que ele dá em amor. O presbítero aqui lá, João, e o nosso autor aqui na introdução também está dizendo, você precisa ter. E casa muito bem, é muito bom quando os irmãos eles percebem o mesmo ensinamento. Porque você percebe que o pastor Carlos, lá no início, disse, você precisa ficar ligado, a mensagem aqui é essa. Você precisa agir em amor, mas você precisa permanecer na verdade. E o autor agora, ele faz a mesma leitura. A pessoa que está fazendo a introdução aqui, dizendo, a verdade não pode ser negociada. Ainda que seja em amor, você precisa advertir, tá certo? Então vamos lá, meus irmãos. Fundamentos. Eu achei legal porque o tema da lição é eleitos vivendo em amor. Nós somos eleitos, então nós precisamos viver em amor. Agora, não é um amor que negocia a verdade. Não é um amor que abre mão de fazer o que é certo. Mas é um amor que valoriza tudo que o nosso Jesus nos ensinou. Ele é a verdade, ele é o Evangelho. Fundamentos da verdade, agora sim, vamos olhar do verso 1 ao verso 3, que são os versículos da nossa lição. Então, eleitos vivendo em amor, vai tratar de 2 João, do verso 1 ao verso 3. Quando falamos de fundamentos, logo pensamos em estrutura, em pilares que sustentam toda uma construção. Então, nós temos aqui, o Hugo não está aí, né? Mas a ideia é fundamento, alicerce, alguns chamam de baldrame, né? Então, é o quê? É a base. Então, ele está dizendo, você precisa ter um alicerce. E aí, ele traduz aqui, ele diz que é exatamente isso que João tem em mente, quando ele pensa nos irmãos em Cristo que receberão essa carta. Então, isso é válido também para nós. A gente sempre tem que fazer aquela leitura, né? Aquela leitura. Ele falou para aquele povo lá, direcionado àqueles irmãos, mas isso aqui reverbera para nós agora. Então, aqui serve para nós também. A gente precisa ter em mente que nós, nesse tempo, precisamos firmar sempre alicerce. E é isso que nós temos feito aqui, domingo após domingo, por uns bons anos. EBD, ensino, pregação expositiva, tudo isso vai fazendo o quê? Nós temos o nosso pequeno manual de doutrinas básicas. É isso que se faz aqui. É se criar um alicerce para quando esses desafios chegarem até nós no dia a dia, na segunda-feira, nós possamos ter o quê? Nós possamos estar firmados na verdade. E se você observar, isso não é um problema agora. Era um problema que já existia há quase 2000 anos atrás. E João está escrevendo àqueles irmãos dizendo, olha, a senhora eleita aí, com seus filhos aí nessa igreja local, presta atenção. Vocês precisam lembrar que nós vivemos e defendemos a verdade. Comunidade Batista Videira, agora, precisa lembrar sempre, nós vivemos e defendemos a verdade. E é isso que ele está dizendo ali quando ele pede para você trabalhar os fundamentos. Então, é exatamente isso, né, que João tem em mente. Quando ele fala àqueles irmãos que receberão essa carta, que eles, ora alcançados pela graça redentiva do nosso Senhor, estão alicerçados na verdade. A saber, o que é a verdade? Na verdade, o Evangelho em sua inteireza. Então, para nós, o Evangelho em sua inteireza é a verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez, como Ele veio, como Ele morreu, como Ele ressuscitou, e o significado de tudo isso na nossa vida, que é a redenção, porque nós somos eleitos por Ele, isso deve ser o quê? O fundamento. Deve ser a base
para a nossa vida, para o nosso agir, lembra? Saber, sentir e agir. Isso precisa estar arraigado em nós. Então ele diz aqui, João mostra que o fundamento dessa verdade passa pela escolha divina, pelo direcionamento aos seus escolhidos, para o amor na verdade, e que esta verdade e amor permanecem neles para sempre. Irmão, surgem algumas palavras que alguns não gostam, mas são bíblicas. Né? Ele coloca aqui, pela escolha divina, eleição. Eleição, Deus nos elegeu. E por nós sermos eleitos nele, por ele, nós devemos o quê? Nós devemos o quê? Ter esse compromisso de viver a verdade. E só os eleitos permanecem em Cristo para sempre. É isso que ele está dizendo aqui. Pelo que vocês já são em Cristo, o agir de vocês, a forma como vocês tratam e se relacionam, precisa o quê? Precisa ser diferente. E precisa defender essa verdade. Porque você vai permanecer nela por conta de Cristo, por conta dessa escolha divina. Porque Deus fez isso por vocês, porque vocês não poderiam fazer. Nós vamos ver lá mais na frente um pouquinho. Então ele diz, por vocês estarem ali, porque vocês foram escolhidos por amor. Na verdade, vocês precisam dar frutos. Vocês precisam demonstrar isso. E João escreve àqueles irmãos, escreve a nós, dizendo que esse é um fundamento que não pode ser o quê? Ele está no fundamento, na base. Faltou isso. Faltou cimento numa pilastra não, como é que é? Né? Uma sapata, lembrei. Lembra da sapata? Sapata lá, sabe o que é sapata? Sabe, né? Sapata é a base para você colocar um pilar numa construção. Ela é feita de concreto. Se você tira o cimento do concreto, não é mais concreto. Então ele está dizendo aqui, você ser escolhido em Cristo, você ser escolhido por Deus, você saber que você permanece nesse amor, nessa verdade, e ela que garante isso a você, isso é fundamental. Isso não é negociável, isso é fundamento. E aí a gente faz o contraponto, talvez, naquele tempo, havia alguns missionários que estavam andando no meio deles. E talvez, não, veja bem, isso não é um fundamento, talvez, não é bem assim. Então ele está dizendo, olha, o fundamento, o porquê que se insiste hoje aqui na nossa igreja, e em muitas igrejas, nesses fundamentos, porque vira e mexe, meus irmãos, surgem pessoas que trazem ou tentam trazer uma outra conotação para a verdade. E tudo que não é verdade é mentira. E a mentira, ela é abominável. Porque ela destrói um fundamento como esse. E principalmente, que é o pior de tudo, ela leva muitos a se perderem. Ainda, lembra no início lá, ainda que se pareçam com irmãos. Ainda que se pareçam com cristãos. E aí, João escreve para esses irmãos dizendo, olha, você precisa ser hospitaleiro, mas tenha zelo, tenha cuidado, observe, veja com quem você está tratando, tá certo? Fundamentos, na verdade, agora nós vamos olhar o verso 1 e 2 da eleição divina. Lembra que eu falei da eleição aqui, a gente ia falar um pouquinho à frente? Então João aqui no verso 1 e 2, ele vai falar de uma forma muito pessoal. Então vamos só olhar o verso 1 e 2, só para a gente não... No 1 e 2. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem amo na verdade, não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. Então, ele fala aqui que a verdade vai estar conosco porque nós somos eleitos em Cristo. E aí ele coloca aqui, olha, ele usa uma linguagem extremamente pessoal. João aqui se identifica como presbítero. Presbítero, pastor, né? Pastor vai me... Bispo, né? Então, toda essa turma aí é aquele que toma conta de um rebanho, cuida de pessoas, que principalmente traz o ensinamento por intermédio da palavra, por meio da palavra. Inclusive, a função principal do presbítero e do pastor é ensinar
por intermédio da palavra. Tá certo? Então, lembre sempre disso. Nosso pastor, ele desempenha várias tarefas, várias atividades. Mas se ele não prega e prega a palavra, reticências. Ele não vai ser enquadrado aqui como um presbítero. A função principal do pastor é conduzir as ovelhas por meio da pregação da palavra. Então, porque vocês veem aqui, o João diz, olha, o presbítero, o pastor de vocês está dizendo isso para vocês, e aí eu vou escrever essa carta aqui. E aí ele manda a carta para lá. Né? Então eles, olha, e se a gente lendo a primeira carta, eu amo a primeira carta também, né? Mas aqui está na segunda, então deixa a primeira para lá. Mas a gente vai ver ali uma linguagem pastoral, um cuidado. Ele vai falar no segundo capítulo da primeira carta, ele vai chamá-los de filhinhos, né? É como se o pastor chegasse assim com Felipe, filhinho, né? Oh, coisa linda, né? Imagina o pastor falando filhinho. Não sei não, Felipe, mas vai que amanhã tu recebe uma filhinho, tudo bem, presta atenção na vida, né? Então, é uma linguagem pastoral. E aí ele está dizendo aqui, olha, o presbítero, ele se identifica como o pastor daqueles irmãos, que era aceito pela tradição. João é aceito pela tradição, nós não vamos entrar nessa discussão aqui, tá certo? Se foi ele, se não foi ele, não é esse o ponto, mas a tradição cristã diz que ele escreveu a carta e que ele direciona essa carta à senhora eleita e aos seus filhos. E aí o nosso autor aqui, ele entende que a senhora eleita trata-se do corpo da igreja local, e não de uma senhora cristã, como alguns defendem. Então ele olha dessa forma. A outra, só para abrir um parênteses, né? A outra diz, não, era uma senhora, mas que os irmãos se reuniam na casa dela. Estava lendo. Era uma igreja que se reunia na casa de uma senhora, e eles, olha, a senhora eleita. Mas o nosso autor aqui, ele entende que ali é uma igreja local, para a qual ele está escrevendo. E aí ele escreve, ele diz, e aos seus filhos. Então, seria aquela igreja, que ele escreve de próprio punho, pastor, tá certo? Dizendo para vocês, ó, fiquem alertas. E esse termo, ao saudar desta forma, o presbítero, eu acho bacana, porque ele diz assim, filho de Zebedeu, ele diz assim, ó, é o João lá que escreveu o evangelho, tá bom? Não é outro João, porque também tinha uma outra turma que dizia assim, não, tinha o João, o apóstolo, e tinha o João, o presbítero, mas não é o caso aqui. Ele está dizendo, ó, aqui é o João evangelista e é o mesmo João presbítero que está escrevendo para a senhora eleita e os seus filhos naquele local, para aquela igreja local, tá certo? Indica que essa comunidade foi eleita pelo próprio Deus, fundamentada na verdade do evangelho, ou seja, é uma referência à escolha de Deus para a salvação destes a quem João descreve. Então ali ele está fazendo na saudação, nesses três primeiros, no caso aqui nesses dois primeiros versículos, um direcionamento assim, fático. Ó, vocês são eleitos em Cristo. A eleição de vocês é uma eleição divina. E eu estou escrevendo para essas pessoas. Mas o legal é que um direcionamento àquelas pessoas que estão fundamentadas em quem? No Evangelho da Verdade. Que é o que ele vai... Lembra que eu falei que aqui nessa carta, verdade e amor, eles são gêmeos? Então, a verdade aqui é o Evangelho, porque nós já definimos, né? Não sei se vocês lembram, nós definimos no slide passado, que a verdade é o que? É tudo que compõe o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, ó, vocês estão fundamentados na verdade do Evangelho. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque vocês estão o quê? Eleitos em Cristo. Vocês estão eleitos, vocês são eleitos, então vocês estão fundamentados na verdade do Evangelho. Então, quando ele escreve para aqueles irmãos lá, ele diz assim, olha, eleitos do Senhor aí, prestem atenção. E aí bate lá e bate aqui. Olha, eleitos do Senhor aqui na comunidade Batista Videira, prestem atenção. Quando nós aqui, à noite, quando o pastor traz a mensagem, um outro pastor, outro presbítero, outro irmão, outro missionário, qualquer pessoa traz aqui, é a mesma ideia. Quando ele traz a mensagem, ele está dizendo, olha, eleitos do Senhor, prestem atenção. João faz isso aqui. Quando o pastor ou qualquer um outro traz a palavra que está fundamentada no verdadeiro evangelho, é como João está falando. Fiquem atentos ao que eu vou dizer. Fiquem atentos ao que eu vou dizer. Por quê? Porque vocês são eleitos.
porque vocês estão fundamentados no verdadeiro evangelho. Então não deixem que outros ensinamentos, não percam tempo com outros ensinamentos. Foquem na verdade. Foquem na verdade. Senhora eleita 1.1. Eu acho que está na... Vou ali, vou aqui. Então vamos lá. O termo eleitos foi bastante comum no círculo cristão do primeiro século. Aí tem 2 Timóteo 2,10, João 15,16 também, que ele vai tratar desse termo eleito, sendo usado como forma de tratamento entre os irmãos, né? Então ele chega, e aí, eleito? Né? Ele chega assim, ô Liz, tudo bem, eleita? Como é que tá? E aí, Tiago, eleito? E você, eleito? Não, ele escrevia aos eleitos, né? Todas aquelas pessoas que tinham o evangelho como base. Então o termo apontava não somente para uma forma de saudação, mas também fazia referência ao comportamento da igreja. Então, isso aqui, comportamento e forma de saudação, viu? Eu tratei aqui, e aí, eleito, tudo bem? Né? Parece que é uma coisa bem informal. Tinha essa forma de saudação. Mas quando eu falava, Emma, quando eu falava assim, eleito, aí despertava quem estava ao redor o quê? Aquela pessoa tem um comportamento diferente. A base dela, o fundamento dela, não é o fundamento do que estava se vendo comumente. Então não tinha só uma conotação de saudação, mas tinha também uma conotação de mudança de comportamento. Então, quando você é um eleito do Senhor, o seu comportamento ele precisa ser diferente, porque você está baseado na verdade. E a verdade, ela pede que o nosso comportamento mude. Né? Lembra lá de Efésios? Vocês não são mais como vocês eram, perdidos lá nos seus delitos e pecados, e biriri barará. Ele vai dizer, vocês têm uma nova vida em Cristo. É incompatível. A vida do eleito, ela tem que ser uma vida diferente. E não é porque você é eleito que agora você, rapaz, eu sou eleito. Não, ele não está falando disso. É o contrário. Ela é uma vida que se humilha e se coloca debaixo dessa proteção que Deus nos dá, dessa certeza que Ele nos dá. Inclusive que o texto coloca aqui que nós vamos permanecer nele, de que a nossa vida precisa ser diferente. E se nós percebermos algum tipo de heresia no meio ou no nosso meio, o que é que o eleito faz? Ele já liga o sinal de alerta, porque ele não tem um comportamento como aquele. Meus irmãos, heresia, ela não vem logo, a gente sabe, não chega logo assim, vamos, sei lá, não vou nem falar que é uma heresia, mas vamos lá, é alguma coisa, não, ela vai se miscuindo, ela vai entrando devagarzinho, vai trazendo. Eu lembro muito bem, quando eu fui de uma igreja, só abrindo um parênteses rapidinho, fui de uma igreja e essa igreja se dividiu. Ela chegou num dado momento, ela se dividiu. E houve uma ruptura, e foi uma ruptura muito complicada. Era uma igreja batista. Mas, meus irmãos, eu estive lá vou fazer aqui um cálculo rápido. 4 anos. 4 anos que se começou. Sabe aquela água mole em pedra dura? Chegou um pastor lá e aí ele começou a introduzir algumas coisas. Alguns irmãos aqui que são da minha idade, mais ou menos, assim, 40 a mais, né? Essa turma do 40 a mais vai lembrar Dente de Ouro. Se alguém falar Dente de Ouro, alguém lembra aí? Hein? Lembra dessa heresia que veio? Dente de Ouro, lembraram, né? Então é dessa turma aí, o pessoal ali da Colômbia. Castelhano, né? Lembra do pessoal lá? Pois é, eles entraram lá na minha igreja. E aí eles foram se filtrando. E, infelizmente, alguns tinham fundamentos, mas muitos não tinham fundamentos. E foi uma ruptura, uma discussão. Por quê? Porque, em dado momento, alguns não tiveram o compromisso com a verdade. E quem sabe os eleitos ali não se colocaram como deveriam ter se colocado. E aquela heresia foi entrando e acabou causando uma ruptura. Então João, já se preparando e já preparando aqueles irmãos ali, está dizendo, olha, preste atenção, foquem na verdade.
E aí, Augusto Nicodemos, o pastor Augusto Nicodemos, vai trazer aqui algumas características sobre a marca da eleição. Então ele fala assim, ó, marcas da eleição eram a fé em Jesus Cristo, o amor pelos irmãos e uma vida santa diante de Deus. Essa é uma marca do eleito, viu? Muda o comportamento, não é só uma saudação, não é só um evangeliquez. E aí, eleito? Né? Não. Mas e aí? Isso tem dado marcas, tem trazido marcas de eleição. Essas marcas são vistas na tua vida, no teu comportamento? Fé em Jesus Cristo, amor pelos irmãos e uma vida santa diante de Deus? Ele está nos chamando a atitudes. Ele não está só nos chamando a só saber sentir. São 3, né? Você precisa agir. E uma das atitudes que você precisa ter é essa. Então ele coloca aqui, representando assim a forma prática da vida cristã dos crentes do primeiro século. Então, ele está dizendo, olha, lá no primeiro século eles eram assim, e nós hoje, como estamos? Essa é uma boa pergunta. Né? Nós temos demonstrado essa marca da nossa eleição. Irmãos, nós vamos agora para o ponto 1.2. Mas eu não vou ser nem o Petrônio, nem o pastor. O Petrônio deu 10 minutos. O pastor deu 5. Eu vou 7,5. Entendeu? Vocês têm 7,5 para tomar. Olha, tem suco, café, tem um biscoitinho ali. É uma levantada, uma sentada. Toma uma água e volta. Para a gente terminar a lição já já. Tá? Nosso intervalo agora, faltando 5 minutos para as 10. Ok? Vai e volta. Então, irmãos, dando continuidade aos fundamentos na verdade, né? Nós vamos ter aí o direcionamento da palavra, o amor, né? 1.2, o amor na verdade, lembra? Sempre firmado na verdade. E ele direciona isso para a palavra. Então, João prossegue dizendo aos seus leitores que os ama na verdade, que os ama em Cristo, que os ama no Evangelho. Com isso, o discípulo amado diz que os ama porque estão na mesma verdade que ele. O pleno evangelho deixado pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele ama aqueles irmãos, é uma saudação, ele está endereçando não, mas está saudando os irmãos na carta que ele está escrevendo, ele está dizendo, olha, eu amo vocês e eu os amo na verdade, eu os amo no evangelho. O presbítero diz que, assim como ele, todos os que conhecem a verdade também amam uns aos outros. Então, se você conhece a Cristo, você está em uma igreja local, a ideia é que você ame o seu irmão, apesar do seu irmão, né? Então, pode ser aquele irmão que seja um irmão mais complicado, mais difícil, né? A gente sabe, eu sou um irmão muito difícil, então você tem que me amar. Mas a ideia aqui é, João está dizendo, olha, eu amo vocês por causa do Evangelho, porque pelo que o Evangelho fez por nós, pelo que Jesus fez por nós. Então, eu sou levado a amar. Aqui a referência é para salvos de outras comunidades, que juntos, ao conhecerem e viverem a verdade, se tornam um só corpo, que transpira amor fraterno. Então, aqui é muito claro que ele não está sendo exclusivista. Ele não está dizendo, só os irmãos dessa igreja local. Não, ele está dizendo, olha, irmãos que são alcançados pela graça, irmãos que são eleitos, possuem a eleição divina. E eleição daria aqui um seminário, né, para a gente falar sobre eleição. Mas todos aqueles em que Deus escolheu em Cristo, antes inclusive da fundação do mundo, né, e tem sido objeto de debates, e aí eu passo a bola, claro, né, para o nosso pastor, né, então, mas tratar a eleição é justamente você entender que, antes de tudo, Deus nos escolheu em Cristo. E o que Ele fez por nós, não tem como a gente pagar, não tem como a gente retribuir. Daqui a pouquinho nós vamos falar de graça e misericórdia. E é bem isso. O amor de Deus é tão grande por nós, que Ele determinou, Ele escolheu nos amar de uma forma absoluta. E esse amor absoluto de Deus, Ele sacrifica o próprio Filho para que nós pudéssemos ter paz com Ele, né? E sem isso, em momento algum, nós poderíamos nos ufanar de dizer que em nós há algum mérito, né? Mas como eu disse, a eleição daria aqui um bom
um bom tempo. Acredito que nós tratamos já disso também lá nas doutrinas básicas. Mas lembre disso, se você está em Cristo, você precisa amar seu irmão, tá certo? E o amor este que foi ensinado e praticado por Jesus e que deve ser direcionado para as relações da igreja de Cristo em todos os tempos. Então você precisa lembrar disso. Você precisa ter isso no seu convívio diário. Você precisa amar na verdade. Como João fala aqui, você precisa amar porque você é alcançado pelo Evangelho. Você precisa olhar para o seu irmão com um olhar de misericórdia, justamente por causa do que Cristo fez por você. Porque você está nele. E é ele que faz com que você permaneça até o encontro com Deus. Então, isso é uma palavra, não é só para aquele tempo, mas é uma palavra para o nosso tempo, para os eleitos de todas as eras que ainda hão de vir. É uma palavra para todos nós, inclusive para nós agora, em 2025. Ela é válida para agora. Então ele está dizendo, eu amo vocês na verdade. Nós precisamos hoje também nos amar na verdade, por causa da verdade, pelo que nós somos em Cristo Jesus. E 1.3, na verdade, aí ele coloca da permanência na palavra. Primeiro, permanece em vós. Nós estamos no verso 1 e 2, tá certo? Qual seria o motivo para que o escritor João e os salvos de outros lugares amassem a senhora eleita e seus filhos? E aí ele dá a resposta. Por que ele ama aquelas pessoas? A senhora eleita, lembra? Não precisa retornar, todo mundo lembra. Então a senhora eleita e os filhos, aquela igreja ali, aqueles irmãos ali naquele local. E aí ele responde. Por que ele amava aquelas pessoas? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. E aí ele traz aqui uma definição. Verdade no texto é o conhecimento acerca de Cristo. Quando você conhece a Cristo verdadeiramente. Quando você sabe o que ele fez por você, você ama. E João diz para aquela igreja lá, né? Ele diz a esta igreja que há um laço que os une. E este elo é a verdade. É esta verdade que nos torna irmãos em Cristo. Irmãos, aqui nós não podemos perder, aqui ele não está... a gente precisa lembrar sempre da base. Ele está dizendo, vocês vão defender a verdade que une a vocês. Vocês estão unidos na verdade. É ela que faz com que vocês permaneçam em Cristo até o fim. E isso não pode e não deve ser motivo algum para vocês negociarem essa verdade. É lá o início da mensagem. Ele está dizendo, vocês amam, vocês devem amar uns aos outros, vocês devem externar isso, mas vocês precisam permanecer firmes em Cristo. Em Cristo, é Ele que é a base. Então, é isso que nos une. Então, e aqui a gente tem que reforçar isso, se algum irmão ou alguma pessoa tenta negociar essa verdade, eu tenho que estar alerta, porque é ela que nos une. Não é... Lembra alguns slides atrás? Não sei se é atrás ou na frente, não sei se é na frente ou atrás, mas nós vamos já ver, mas só lembra disso. Não é a nossa compatibilidade que nos une, mas é a verdade. Não é porque eu e o Luiz, a gente se dá muito bem, e aí eu vou colocar a verdade de lado para poder ficar em amizade com ele. Não é isso. Eu preciso ter a verdade como base. E a partir daí amar. A partir daí amar. Mas amar, lembrando que é a verdade que nos une. É Jesus Cristo que nos une. Então, quando o meu irmão ele é muito compatível comigo, ele se dá muito bem, eu gosto de açaí, e o meu irmão também gosta de açaí, esse aqui vai ser meu irmão. Ainda que ele viva uma vida dissoluta, e aí o meu irmão que não gosta de açaí, não vou me dar muito bem aqui com o meu irmão que não gosta de açaí. Pelo contrário, ele vive uma vida na verdade. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, a base que João está estabelecendo aqui é essa. Há um fundamento. E esse fundamento é o quê? Jesus Cristo. A verdade do texto é o conhecimento acerca de Jesus Cristo. Se quem está comigo não conhece, ligo o sinal de alerta, tá bom?
Então, nós temos a relação se nós estamos em Cristo, se nós estamos na verdade. Nós nos amamos porque estamos na verdade. Ok? Vamos avançar? Eu não sei se já está lá. Tá. E aí ele continua a dizer, olha, a verdade que permanece em nós, o que permanece na palavra, o que nos une não são, agora sim, o que nos une não são nossas compatibilidades, e sim a verdade que permanece em nós, pois a verdade é o fundamento do amor recíproco entre os crentes. Quando compartilhamos, rapaz, isso aí é um negócio que tem que marcar, quando compartilhamos a mesma verdade, e esta permanece em nós, temos que demonstrar o amor cristão que nos ensinou Jesus. Se você vê no seu irmão o fruto da verdade, que ele conhece a Jesus, você precisa amar. Ponto. É isso que ele está dizendo. Ele está na verdade, permanece na verdade, sabe quem é Jesus Cristo, tem olhado de forma correta para o Evangelho, esse, ainda que ele não goste de açaí. Entenderam? Então, a ordem aqui é essa. Então ele está dizendo, ó, se os irmãos que estão em comunhão com vocês, eles estão firmados na verdade, se amem. Amem uns aos outros, tratem com diligência, tratem com zelo. E aí ele vai dizendo, o tempo que durar esta verdade, deve durar nosso amor uns pelos outros. Isso aqui é muito legal, né? A pergunta é, quanto tempo vai durar a verdade? E ele responde, como sabemos que essa verdade descrita por João jamais acabará, também o amor recíproco deve durar de igual modo. Então, é por isso que é importante a gente entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, se vocês estão em Jesus Cristo, se vocês são eleitos em Cristo, são eleitos por Deus em Cristo, e isso vai fazer com que vocês permaneçam em Cristo, quanto tempo você deve amar o seu irmão? Quanto tempo deve durar esse amor? Se você permanecer na verdade, para sempre. É isso que ele está dizendo. Então, quando eu faço a leitura correta do ambiente, do comportamento, quando eu analiso com convivência, com comunhão a vida do meu irmão, e eu percebo que nós estamos caminhando dentro da mesma perspectiva, do mesmo evangelho completo que ele fala aqui, então esse meu amor, ele deve durar o tempo que eu viver. Porque quando eu morrer, a certeza que eu tenho é que eu estou em Cristo. Mas enquanto eu estiver aqui, como igreja, 2025, Comunidade Batista Videira, eu preciso amar o meu irmão. Se, e aqui João destaca, se ele está na verdade. Então tem uma condição, né? Tem uma condição, mas isso aí é para o domingo que vem e para os próximos domingos, tá? Vamos lá. Ponto 2, versículo 3, usufruindo das bênçãos divinas. Usufruindo das bênçãos divinas. Então, verso 3, deixa eu só abrir minha Bíblia, abra a sua aí, vamos só ler para a gente lembrar e nós já estamos no ponto 2, ok? Verso 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade, em amor. Então, João, ele termina seu voto manifestando, né, bênçãos ao corpo da igreja, né, aquela igreja local. Estas bênçãos que comumente aparecem nas cartas do Novo Testamento, como saudação, incluem graça e a paz. Graça e paz, lembrar aqui, CBV, né, é uma saudação, é uma despedida. A gente normalmente termina o que? É graça e paz. A gente sempre dá essa, né? Tem muitos irmãos, eu tenho uns irmãozinhos que eles sempre dizem, e aí, irmão, graça e paz, irmão. E a gente fala graça e paz, né? Então, assim, era uma saudação. Só que aqui, João, ele vai falar, ele acrescenta uma terceira, a misericórdia. Mostrando que não somente a verdade estaria para sempre com eles, mas também que teriam como usufruir das bênçãos, como a graça, a misericórdia e a paz divinas, vindas diretamente do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ele estende um pouco mais. Além da graça que Deus derrama sobre nós, da paz que normalmente era colocada como saudação nas outras cartas, ele acrescenta a misericórdia, dizendo, olha, sempre isso vai estar sobre a vida de vocês. Lembra que eu falei de 1 João 2:1? Eu
eu gosto muito desse texto. Vou ler aqui rapidinho, tá? Sei que nós estamos ali 10 e 17, eu acho que dá tempo. 1 João 2:1. Falta um pouquinho aí na sua Bíblia. 1 João 2:1. João, escrevendo aos irmãos, ele diz o seguinte, ó: meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Onde é que encaixa aqui? Meus irmãos, nós temos Jesus que intercede por nós. Jesus que estende misericórdia e Ele vai ao Pai. Então, isso é motivo de nós darmos glórias a Deus. Ele diz, olha assim, ó, vocês têm um intercessor, vocês têm Jesus que derrama misericórdia. Então ele está dizendo, além da graça, que é o favor imerecido que Deus derrama sobre nós, e da paz que é essa graça, porque não só a salvação, mas salvos em Cristo, nós desfrutamos de uma paz, de saber que, ainda que, sei lá, sejamos acometidos da pior situação, ela vai nos lembrar sempre de que no final nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele derrama misericórdia aqui quando eu posso me chegar a Jesus Cristo, quando eu talvez peque, ou vacile, ou escorregue, né? Vai depender aí do que você queira colocar, e você tem um intercessor que é Jesus Cristo. Então ele está dizendo, ó, você pode usufruir dessas bênçãos divinas, quando você entende e aprende quem é. Você não só sabe, né? Você age também, mas quando você entende quem é Jesus Cristo. Então ele estende um pouco mais essa saudação, esse voto que ele faz no final. Ele diz, olha, além da graça, além da paz, eu também trago e estendo a misericórdia do nosso Deus. Na saudação final, pode passar, o último dos apóstolos saúda seus irmãos leitores com graça. Mas o que ela significa? Ele traz uma definição aqui de Kistemaker, citando John Albert Bengel. Diz que a graça, gostaram do inglês aí, gente? Olha aí. A graça aponta para a liberdade absoluta do amor de Deus, para com o ser humano incapaz de merecê-lo. E ele acrescenta, a graça remove a culpa. Quando eu vou a Jesus, lembra agora de 1 João 2:1? Quando eu vou a Jesus como meu intercessor, ele remove pelo que ele fez a culpa. E a graça aqui é o quê? Assim, a demonstração absoluta do amor de Deus. Absoluta. Por quê? Porque João 3,16 está lá para mostrar. Ele dá o seu filho de forma assim, incondicional, irmãos. A gente não consegue entender. Mas ele faz isso mesmo nós não merecemos. Não merecendo. E aí, tudo isso remove a nossa culpa. O bom lá do verso agora do 1 João, lá no final, que quem é que nos perdoa? Quem é o nosso intercessor? Jesus, o justo. E se você vê o justo lá na tradução, não sei na de vocês, na minha está com letra maiúscula. Está na de vocês aí com letra maiúscula? Não sei. Na tua tá, ó, no Cleiton tá aqui, na minha tá. Então, que ele é completamente justo. Ele que remove a culpa, porque quando eu chego diante de Deus, eu tenho a Jesus. E aí ele coloca ali, o que se conclui é que a graça, com a qual João saúda os primeiros crentes, é o favor imerecido vindo do próprio Deus. É sobre isso que a gente está falando. E não somente no âmbito salvífico, a gente já falou, mas em todas as áreas da nossa vida, evidenciando que o bondoso Deus removeu a culpa, nos deu a liberdade na pessoa de Jesus Cristo. E isso é graça. E ainda tem gente que diz que nós somos escravos. Não assim, escravos, eu digo, eles vivem todos limitados, não pode fazer isso, não pode... Não, pelo contrário. A graça, ela nos liberta. Ela nos deixa, ela nos dá acesso ao Pai. E esse caminho é pavimentado pelo que Jesus fez por nós, o justo. Mesmo, como a Kistemaker falou aqui, mesmo nós não merecendo. Então ele dá essa saudação aos irmãos. Olha, que a graça, essa graça que nos salvou, essa graça que nos redimiu, que ela esteja com vocês. E aí a gente vai ver, mas o que é essa graça? Tudo isso que a gente tem falado aqui. É um amor, assim, isso aqui é muito...
Pense você ter liberdade absoluta. É assim, aponta para uma liberdade absoluta do amor de Deus por nós. Deus nos ama de forma que é inexplicável. E aí Ele derrama a graça sobre nós e remove toda a culpa e tudo que nós, no caso, tudo que é todo o castigo que nós merecíamos foi colocado em Jesus Cristo. Isso só é possível porque Deus nos derrama um amor absoluto. E aí vem a misericórdia, né? Então, da misericórdia concedida por Deus. E aí o presbítero prossegue fazendo votos de misericórdia. Então ele faz votos de graça e agora ele faz votos de misericórdia, né? E ele vai dizer o seguinte: essa expressão não era comum nas saudações das cartas no primeiro século. Isso a gente sabe, né? Como Paulo faz em 1 Timóteo 1 e 2, 2 Timóteo 1 e 2 também. O termo misericórdia é eleos no texto original. E na forma geral significa o livramento de um castigo merecido. E aqui eu vou abrir um parêntese rapidinho. Na hora eu estava estudando, eu lembrei. William Wallace. Você lembra do William Wallace? Quem lembra do William Wallace? Alguém lembra do William Wallace? Ninguém lembra do William Wallace? A Ellen lembra do William Wallace? Lembra do William Wallace? Não lembram do William Wallace? Então tá bom. Quando vocês tiverem oportunidade, a Ellen vai indicar um filme muito bom para vocês. E que tinha um personagem chamado William Wallace e o Cleito também. E no final do filme, a galera toda, tem um negócio puxando, ele vai morrer. E aí todo mundo começa a ver aquele... E aí eles começam a gritar, misericórdia, clemência, piriri... Por quê? Porque ele, ali naquele caso, ele não merecia. Mas qual é a ideia aqui? É que a misericórdia, ele é um livramento de um castigo merecido. A gente merecia o castigo. E Deus age com o quê? Com misericórdia. Ele nos livra. A graça é imerecida. A misericórdia é merecido. Mas ainda assim, Deus nos livra. E aí ele vai lá com os irmãos e faz essa saudação. Olha, que a graça que vocês não merecem e a misericórdia, que é o livramento que vocês mereciam, ela pavimente a vida de vocês, não por causa de vocês, mas pelo final do outro versículo, mas por causa de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua. E ele diz aqui, o que é isso? É o ato de Deus por meio de Cristo, isto é, a salvação do pecador. A gente merecia uma coisa, Deus nos dá outra, em Cristo Jesus. Misericórdia. E aí ele vem com o evangelho assim, pesado aqui. Nossa condição era de miseráveis pecadores. E Deus concede sua misericórdia em Cristo. E é isso que João diz aos seus ouvintes, que eles são objeto dessa misericórdia. Meus irmãos, é maravilhoso isso aqui. E por que João está fazendo tudo isso e a gente está falando? Por causa ele está lançando fundamentos, ele está lançando alicerce para aqueles irmãos. Ele está dizendo, olha, quando vocês forem defender e permanecer no destaque do amor de Deus, vocês precisam lembrar dessas coisas. Vocês são eleitos em Cristo. Vocês têm graça derramada sobre vocês. Vocês têm misericórdia, porque Deus não vai aplicar o que era aplicar em vocês, porque Ele olha para Jesus Cristo, que é o intercessor, o justo por vocês. E vocês precisam reconhecer essa condição de necessidade de Jesus. Você reconhece o seu estado e você lembra o que Cristo fez por você. E isso é o mais puro e cristalino Evangelho. A nossa condição era uma. Em Jesus Cristo nós somos redimidos, somos tirados de lá de onde nós estamos. Essa aqui é um alicerce que ele está tratando aqui nesses 3 primeiros versículos, justamente para poder preparar aqueles irmãos para talvez uma situação delicada. Verso 7 e 11 lá, que aí eu vou deixar para o irmão, o pastor que vier aqui tratar do verso 7 e 11. Mas ele está lançando esse fundamento, dizendo, vocês precisam estar lembrando sempre disso. Vocês precisam estar lembrando que vocês são objeto da graça e da misericórdia de Jesus. Né? E aí ele continua. E aí ele vai para a terceira bênção. Primeira bênção, graça. Segunda bênção, misericórdia. Terceira bênção, paz. Da paz da parte de Deus. O autor desta carta finaliza sua saudação desejando a paz da parte de Deus. Ele queria que seus irmãos sentissem essa harmonia de segurança e liberdade.
pois a paz representa a harmonia, a confiança, o descanso, a segurança e a liberdade. A gente sempre associa a paz. Quem é o antagonista da paz? A guerra. Né? Não é um antagonista, né? Eu estou em paz, ou estou em guerra, eu estou em conflito. Então ele está dizendo que, olha, essa paz, ela representa harmonia. Ela representa harmonia porque eu posso descansar na graça e na misericórdia. Né? Tudo isso somente em Deus. No uso da sua graça, no uso de sua graça, dá ao pecador. Então, quem me traz a paz não são as circunstâncias ao meu redor, mas é a graça e a misericórdia que traz paz a mim. É isso que ele está dizendo aqui. Ao pecador, eu estou em paz com Deus quando eu estou em Cristo. Né? Então, aquilo ali resolveu. Romanos vai falar para a gente, né? Lá Romanos 5, ele vai falar para nós que nós antes vivemos eram que essa é a ideia de Romanos 5 lá. Essa paz que está aqui, que essa confiança, essa liberdade, ela resolve o problema lá do Romanos 5. Depois os irmãos podem olhar lá. Eu tenho no meu coração que é um texto que instalou a minha conversão. Lá em Romanos 5, ele diz para a gente que nós éramos o que antes? Inimigos. E o inimigo, normalmente, ele não vive em paz, mas em guerra. Então a ideia aqui de paz é essa paz que traz um alicerce para que nós tenhamos harmonia com Deus. E nós só temos harmonia com Deus, descanso, segurança e liberdade quando nós somos alcançados pela graça. E quando Deus derrama sobre nós a misericórdia. Então a ideia aqui é essa, que essa paz que vem é porque nós hoje não estamos mais em guerra com Deus, mas nós estamos em guerra com o pecado. Né? Com o pecado. Esse aí a gente ainda... Mas em Deus, Jesus Cristo justo já nos justificou. Já nos deixou em paz. Mas a guerra é diária contra o pecado. Essa coisa difícil, né? Tudo isso somente em Deus. Isso nos atribui uma tranquilidade de espírito e uma consciência do que somos em Deus, né? Nele. João, ao saudá-los, queria que eles sentissem essa paz que vem da parte de Deus. Aí é novamente o Kister Marker, né? Então, esse é o início da nossa paz. A nossa paz começa quando eu sou alcançado pela graça, quando Deus derrama misericórdia sobre a minha vida. E aí eu consigo ter essa liberdade, que é a liberdade que me traz a paz. A paz que é definida como a paz que excede todo entendimento. É uma paz que mesmo em meio a... Essa é a liberdade em Cristo. Essa é a liberdade que nós temos em Deus. Quando somos alcançados pela graça, quando a misericórdia de Deus é derramada sobre nós, João vai trazer uma terceira bênção aí, que é a paz. Ele está abençoando os irmãos, né? Está dizendo, olha, que a graça, que a misericórdia, que a paz alcancem vocês, para que vocês, quando passarem por esses momentos de turbulência e dificuldade e precisarem defender o porquê que vocês estão, talvez, tratando lá o verso 7 e o verso 11 com alguém que está desvirtuando aqui o verdadeiro evangelho, que isso traga paz para vocês e que vocês possam fazer isso tranquilos. E isso precisa ser realidade no nosso meio. Talvez haverá situações em que nós vamos precisar tratar irmãos, ou não, né? A gente pede a Deus que não. Mas que essa certeza que nós fomos alcançados pela graça, que Deus derramou misericórdia sobre nós, e que isso nos traz paz, elas possam ser fundamentos para que nessas situações, como o pastor Carlos Osvaldo falava no início, em que a gente precise lutar pela verdade que está no nosso meio, que isso possa ser conforto. E é isso que João está falando. Olha, vocês vão passar por situações um pouco complicadas, mas lembrem sempre, a graça, a misericórdia, a paz de Deus esteja com vocês quando vocês precisarem enfrentar o que eu vou colocar agora aqui para vocês. Aí ele continua a escrever a carta. Mas ele prepara, é interessante, irmãos, porque são 3 versículos, né? São 3 versículos. Entende? Mas nesses 3 versículos a gente vê assim um endereçamento muito, muito certeiro para eles e para nós aqui. Para eles e para nós. E olha que
a ideia aqui inicial é que aparentemente era assim, vocês precisam, só hospitalidade, né? Vocês não precisam ser hospitaleiros. Mas não é bem isso. Vocês precisam ser hospitaleiros, precisam, mas vocês precisam ter zelo. Vocês precisam tratar com a verdade. Entendeu? O amor que vocês têm à verdade, ele precisa fazer com que vocês olhem as situações. E quando talvez vocês encararem uma situação em que vocês vão precisar confrontar um irmão que está tentando se misturar no nosso meio. E meus irmãos, eu vou abrir só um parêntese, a gente tem um tempinho aqui. Eu já escutei uma situação de um irmão que estava atrás, um pastor, que talvez não seja por maldade, mas esse é o grande ponto. Talvez ele não tivesse a maldade, mas o que ele estava fazendo era ruim. Ele veio para uma conferência, e conferência a gente olha, a gente observa o currículo do conferencista, mas a gente normalmente não está direto com ele, né? Não sabe. Então, quando ele começou a conferência, ele começou a introduzir alguns ensinamentos que não eram conforme a palavra. E aí um pastor precisou chegar e dizer, olha, irmão, infelizmente amanhã não vai ter conferência. Não vai ter conferência. Porque o irmão trouxe aqui um ensino que não vai levar a minha igreja para um bom local. Em amor. Mas a verdade, ela não pode ser negociada. E a gente precisa lembrar sempre que a graça, a misericórdia e a paz, elas vão nos ajudar, como o João está mandando aqui, quando chegar essa situação. Sabe por quê, irmão? Porque a próxima, lá no 3, no próximo livro, lá no 3, rapaz, ele vai pegar o Diótrefes e vai dizer, olha, esse cara é ambicioso. Não vou adiantar, não. Mas o assunto lá da terceira carta é isso. Tem um irmão aí que é ambicioso, invejoso, chato, não recebe ninguém, é uma mala. Não tem como vocês estarem com ele aí. Entenderam? Então aqui ele está dizendo, olha, ainda que você precise tratar um irmão nesse nível, lembre-se que você foi alcançado pela graça. Lembre-se que Deus derramou misericórdia sobre a sua vida. E isso te dá liberdade para sentir paz em lutar pela verdade. Inclusive, se esforce para se relacionar com aqueles irmãos que também têm a mesma responsabilidade com a verdade. Lembra que a verdade aqui é conhecer o evangelho completo de Jesus Cristo? Então se aproxime mais dessas pessoas. E daquelas ali, trate com amor, porque o amor ele não pode amolecer a verdade. E a verdade não pode endurecer o amor. Isso é John Stott falando. Então, você tem que sempre fazer a medida correta. E é isso que ele está dizendo aqui. E aí nós vamos para a conclusão. Louvamos a Deus pelas expressões que João usa em sua saudação. Nós louvamos por quê? Pela graça que removeu a culpa. Nós louvamos pelo quê? Pela misericórdia que nos tirou da condição de miseráveis pecadores. Nós louvamos pelo quê? Pela paz que dá segurança, confiança e certeza do futuro de nossa alma. Pelo amor nós louvamos também, que é o evangelho na sua inteireza, que leva ao amor uns pelos outros. E aí ele vem. Damos graças a Deus que tudo nos proporciona na pessoa de Jesus Cristo. A base e o fundamento é Jesus. A base e o fundamento é o evangelho. E você precisa louvar a Deus. E aí João diz lá para eles, olha, louvem a Deus, como eu estou louvando aqui nesse final e dizendo para vocês, olha, que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor inunde a vida de vocês. Quando vocês talvez tiverem que passar por situações difíceis. Não esqueçam disso. Por quê? Porque a verdade que me alcançou vocês. E essa verdade só nos alcançou pelo tema do seminário lá, pela eleição divina. Ela só nos alcança por causa do que Jesus fez, lembra? E aí eu tenho paz para olhar para situações difíceis e derramar graça, amor, sem esquecer de que o amor não amolece a verdade e a verdade não endurece o amor. Mas nós temos ainda
A aplicação. Aplicações. Pode passar. Além de ensinar a palavra ao seu povo, além de ensinar a palavra de Deus ao seu povo, comprometer-se com a oração e o jejum corporativos e doar sacrificialmente, esforçar-se para cuidar, servir e ser uma bênção para os missionários, é também uma maneira prática pela qual cristãos podem apoiar missionários. Ele está dizendo aqui, olha, não é para a partir de agora vocês não receberam missionário, tá bom? Você precisa ter zelo, você precisa ter preocupação, discernimento, mas você deve receber os missionários. Então ele está dizendo aqui que o agir é um agir que te leva a fazer alguma coisa, né? Então quando tiver lá um missionário, aí eu vou, puxar aqui para o meu lado, meus irmãos, quando tiver lá no grupo, jantar com o missionário que veio trazer veio para a conferência, bote seu nome lá, entendeu? Ele está dizendo isso aqui. Nós, graças a Deus, temos muito critério, temos tentado trazer irmãos que são irmãos que acrescentam, na conferência. Então, meus irmãos, que oportunidade, que privilégio nós temos tido de encontrar em momentos de comunhão com irmãos que têm o mesmo cuidado, o mesmo zelo, o mesmo comprometimento com a verdade, recebê-los. Meus irmãos, ninguém pede para ser um jantar, um almoço, um lanche requintado. Não. Às vezes é o que a gente... Não é, irmão? É o que a gente tem em comum. Mas se disponha. É isso que ele está trazendo aqui. E você vê quantas oportunidades a gente perde de ter um contato com o irmão, com o missionário. Ou às vezes o missionário que está passando, uma ligação, uma lembrança. Pô, missionário, você está aí? Tem um missionário nosso aí na área. Não é verdade? Então assim, nada que... Então olha a dica, fica a dica aí. Então assim, lembre disso, são irmãos que têm um compromisso com a verdade. E aí ele chama esses irmãos para estar perto de nós. E quantas vezes nós não queremos estar perto daqueles que não têm nenhum compromisso com a verdade? E aí ele diz assim, olha, faça isso. Às vezes o dia de comunhão, que a gente não quer ter comunhão. No dia de comunhão a gente não quer ter comunhão, entenderam, É dia de comunhão. É dia de compartilhar com os eleitos aquilo que a gente tem em comum. E quem nos dá isso? Jesus Cristo, a verdade. E aí nós vamos para lá. E normalmente o pastor fala, a gente fala sempre, não é preciso você levar escargot. Quem sabe o que é escargot? Sei quem gosta. Quem gosta de escargot aqui? Ninguém, Tá vendo? Ninguém gosta. Quer caramujo, Não é nada chique. Pode ser o estrogonofe. Não tem problema. Mas é isso que ele está dizendo aqui. Não pense que, não vou levar o pastor lá em casa para comer, ou o missionário que veio, porque, puxa, eu tenho... sushi. Não é aqui, o ponto não é esse. Ele vai compartilhar com você o que você tiver, porque o que une vocês é a verdade. Mas claro, meus irmãos, tenha zelo, Faça lá alguma coisinha, sei lá, carne moída com feijão e arroz, é bom pra caramba, e um ovo em cima, top, não? Agora pode ser uma galinha caipira da irmã Elizabeth com a irmã Lúcia, que ali, não sei quem já comeu. Eu já comi das duas, e mesmo nível. Alta gastronomia, aí o jacan, Mas assim, meus irmãos, brincadeiras à parte, essa é a ideia. Não precisa de requinte para você estar com aqueles que defendem, que andam na verdade. Essa é uma boa aplicação, Então, jante com os preleitores, almoce com os preleitores. Tá? Demonstrar o amor divino que une cristãos e abençoar outros é possível, pois o conhecimento que a igreja tem de Cristo se baseia no favor que ela mesma experimenta e que permanece conosco para sempre. Então, o verbo aqui é demonstrar. Demonstrar quem? Demonstrar o amor, porque quem demonstra alguma coisa ou algo. A linha de português aí, isso é um objeto, professor? Direto. Olha aí, professor ali, tudo bem. Então, demonstrar, você vai demonstrar algo para alguém. O que você precisa demonstrar? O amor divino em abençoar o outro.
E o legal disso é que, porque você tem esse amor, ele faz aqui, ele é enfático. É possível, você consegue amar o outro, você consegue demonstrar amor ao outro, se você estiver em Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça aí, vamos orar. Finalizando. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva, eficaz, ela é atemporal, Senhor. Verdades, ó Deus, escritas há tanto tempo, fazem tanta diferença na nossa vida, no nosso cotidiano, Senhor. Nos leva, ó Deus, a responder com atitudes. Nos leva, ó Deus, não somente a saber, não somente a sentir, Pai, mas nos leva a agir, Senhor. Que por nós termos Jesus, por nós conhecermos a verdade, que essa verdade, ó Deus, faça a diferença nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias. Que isso não seja, ó Deus, somente um tempo de domingo de manhã, nem de domingo à noite, ó Pai, mas que isso seja, ó Deus, uma constante nas nossas vidas. Cuida de nós, fica conosco, nos dá, ó Pai, uma tarde de descanso, um bom almoço, e que nós possamos, ó Deus, sempre baseados, ó Pai, na Tua palavra, responder com vidas que se doam, que se envolvem, que defendem a verdade, que se importam com os outros, ó Pai. Aumenta o amor entre nós. Cuida, ó Deus, da nossa comunidade, e que em tudo, ó Deus, nós possamos ser diligentes, Pai, agindo com zelo, mas tendo um compromisso tanto com o amor como com a verdade. Obrigado, Deus, por tudo. Cuida de nós, olha por nós, tem misericórdia de nós. Em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém.